Vamos para a próxima estação, a estação de ginecologia e obstetrícia. Foi uma estação bem tranquila também. Era uma estação em que a paciente chegava para você e você tinha que orientar ela relacionada a métodos contraceptivos. Você descrevia para ela os métodos disponíveis e ela escolhia. A atriz falava para você, eu quero esse. E a partir disso, você tinha que dar algumas orientações relacionadas aos sintomas que ela poderia sentir. Você tinha que investigar as contraindicações que essa paciente poderia ter para utilizar o método contraceptivo que ela escolheu. Enfim, tinha que dar diversas orientações para ela, era isso que a prova queria. E essa estação teve muitos quesitos, então se você abrangesse ali, se você falasse muito, se você explicasse bem, você conseguia pontuar mais. Se você fosse mais econômico, você acabava não conseguindo tantos pontos, ok? Vamos direto para o checklist que eu vou mostrar para vocês. Anamnese inicial, identifica-se e pergunta o nome da paciente. Pergunta se a paciente está amamentando e se é amamentação exclusiva. Inadequado se não perguntar, parcialmente adequado se pergunta só um, adequado se perguntar 1 e 2. Pergunta se a paciente já menstruou. Essa era uma paciente puérpera, tá bom? Pergunta se já teve relação sexual após o parto. Pergunta se usou algum método contraceptivo, se ela estava utilizando algum método contraceptivo. Perguntava se ela já tinha tido hipertensão arterial ou alguma outra doença crônica, como cardiopatia, diabetes, neoplasia. Então era uma anamnese ali para uma paciente puérpera, tinha que investigar os antecedentes dela, tinha que investigar o quadro atual dela, tinha que abranger ali a sua investigação, não se ater somente ao que a paciente queria naquele momento. E o checklist pontuou isso. Pergunta se toma alguma medicação, é sempre importante, né, você questionar isso. Pergunta sobre antecedentes pessoais, familiares de trombose venosa ou tromboembolismo venoso ou embolia pulmonar. Então, seria inadequado se você não perguntasse, parcialmente adequado se perguntasse só 1 ou 2, e adequado se você perguntasse 1 e 2, que eram os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares. Lembrando que é contraindicação nos casos de tromboembolismo ou embolia pulmonar, tanto pessoal e relativo se for familiar. Pergunta se a paciente fuma, né, que é muito importante também na hora de você prescrever um contraceptivo oral, por exemplo. Orientações relativas aos possíveis métodos contraceptivos. E aí você especificava, né? Orienta que o marido pode utilizar camisinha, Orienta que pode usar DIU. Orienta que pode usar anticoncepcional injetável. Orienta que pode usar a pílula hormonal contínua à base de progesterona, somente progesterona, porque ela era puérpera e ela ainda amamentava. Então isso aqui valia 1,5 ponto. Pergunta quando realizou a citologia oncológica. Aliás, antes desse quesito, tinha um outro que explica que a paciente deve fazer o teste de gravidez antes de receber a prescrição do contraceptivo. Muitos colegas esqueceram, tá? Porque ela havia falado que já havia menstruado e aí achou que não precisava pedir o teste de gravidez. Mas lembrem-se sempre de pedir o teste de gravidez. Você nunca vai perder ponto por isso, nunca vai pecar. A chance que você tem é de ganhar um ponto, que nesse caso aqui valia 1. Pergunta quando realizou a citologia oncológica. Orienta que a paciente pode começar a tomar a pílula a partir de hoje. Lembrando que essa aqui era a pílula contínua, né? Somente à base de progesterona. O que ela poderia fazer também era pensando em hormônios, seria um injetável, também somente à base de progesterona, né? Que é aquela injeção que aplica a cada 3 meses. Orienta que deve ingerir um comprimido por dia continuamente, preferencialmente no mesmo horário. Orienta que, mesmo que ocorra menstruação, deve manter o uso do contraceptivo. Isso aqui eram orientações espontâneas, isso aqui a paciente não perguntava, tá? Você tinha que especificar para ela tudo isso. As orientações comuns que você faz quando prescreve um anticoncepcional para uma paciente. Orienta que, mesmo que ocorra menstruação, deve manter o uso do contraceptivo. E aí, tomar pílula esquecida imediatamente, tomar a pílula seguinte no horário habitual e continuar o restante da cartela regularmente, uma a cada dia. Orienta que, se a paciente esquecer de tomar a pílula, se a paciente esquecer de tomar 2 ou mais pílulas, deve tomar uma pílula imediatamente e usar método
de barreira ou evitar relações sexuais durante 7 dias. Inadequado se você orientava somente um desses 5 itens, parcialmente adequado se orientava 2 ou 3 itens e adequado se orientava 4 ou 5 itens. Condutas. Orientar que pode ocorrer mastalgia, diminuição de libido e acne. É o que eu comentei no checklist passado em relação à anticoncepção, que nesse daqui cobrou alguns sintomas que não são tão comuns, né, de especificar para a paciente na hora da consulta. Obviamente fazem parte, é importante que diga, né, para a paciente tudo que pode ocorrer, todos os sintomas que pode apresentar, porém esses não são tão comuns, né, como mastalgia, diminuição da libido e acne. Mas como você falar que pode dar náusea, que pode dar cefaleia, que pode reter líquido, que a paciente pode ficar inchada, isso é o mais comum. Então, foi bem específico aqui esse quesito e pegou muita gente, inclusive eu, que não pontuei por não ter falado esses 3. E aí, era inadequado se orientava somente um item ou nenhum, parcialmente adequado se orientava sobre os 2 itens e adequado se orientava sobre os 3 itens. Orienta para que não suspenda o uso da pílula, mesmo que aconteça os efeitos indesejados citados. Importante sempre falar isso para o paciente, né? Procure o médico, se ocorrer alguma coisa, volte aqui, procure, fala com a gente. Então é sempre importante você falar, deixar o paciente bem tranquilo em relação ao retorno e não somente suspender o uso da medicação. Seja questão do anticoncepcional, seja qualquer outro medicamento que você está prescrevendo, fala para o paciente sempre retornar, conversar com o médico antes de fazer a suspensão desse tipo de medicação. Ok? Vamos para o próximo checklist.